Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem com vocês? Amém. Diga sim. Que bom. Que bom estar aqui novamente. Eu estava de férias, não sei se você sabe disso. Sentiu minha falta? Nada, né? Menina, eu peguei uma gripe e domingo passado era para eu estar aqui, não consegui. Uma gripe da bexiga que me deixou de cama 3 dias. E agora eu passei a gripe para a Lília. Ô, Solane, tá ligado esse retorno aqui? Parece que eu não estou me ouvindo aqui. Bota o retorno aqui para mim então, queridos. E agora ela que está lá em casa de cama, tadinha. E eu sei que essa gripe, essa virose tem pegado muita gente, né? Tem trago um mal-estar aí na vida de muita gente. Isso é muito ruim, por isso nós estamos orando também, como a Kézia bem colocou aqui, pela saúde dessas pessoas, das nossas vidas, porque não está fácil, meu irmão, não está fácil. Mas sejam bem-vindos à nossa casa, que bom estar de volta. E hoje eu quero falar com você sobre uma palavrinha, tem aí na tela? Põe na tela. Uma palavrinha que muita gente fala assim, como quando o pastor Alessandro começou a pregar, ele falava tanto de amor. Vocês lembram disso? Muita gente me cobra isso. Eu falei, então vamos falar hoje. Vamos falar hoje de um amor, do amor do Senhor por nós, e um amor também que nós precisamos ter. Hoje nós estamos sem série de mensagens, nós vamos iniciar uma série na próxima semana, mas hoje eu quero trazer essa palavra aos queridos. Então abra o seu coração e abra a sua Bíblia se você trouxe, ou se não, acompanhe com a gente aqui no telão. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Um texto bastante lido, conhecido, e não nos cansamos de olhar para ele, e o Senhor tem me feito olhar para ele nesses dias. E eu creio que ele tem um recado aos nossos corações nessa noite. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Vamos ler? Diz assim a palavra. Vamos esperar um pouquinho? Vamos? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti, mais uma vez nessa noite. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Até aqui, ó Deus, ao entrar, ao pisar nesse templo, nesse lugar de adoração, nós temos sido, estamos contemplando, na verdade, a Tua presença. E contemplar, Pai, a Tua presença é um lugar muito especial para nós. Por isso, Pai, fala conosco, ministra, Pai, aos nossos corações, ministra, Senhor, a cada um que saiu da sua casa hoje para estar aqui reunido em Teu nome. E que o Senhor possa continuar falando através da Tua palavra, essa palavra, Pai, que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que é poderosa. Ministra, Senhor, poderosamente também nas nossas vidas, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Querido, se na sua casa pegasse fogo, e você chegasse, você não estava dentro da sua casa, estava fora, e aí um grande incêndio toma conta da sua casa, mas dá tempo de você entrar lá e pegar algumas coisas.
que você pegaria? Fala para mim, quero te ouvir. Hã? Pegava o quê? Documento? O que mais? Hã? Não, ia ter só objetos. Televisão? Que mais? Que mais? Pode gritar bem alto. Hã? PlayStation. Muito bom. O que mais, gente? Vai pegar fogo, vai ficar sem nada lá na sua casa. Está todo mundo fora olhando aquela situação, mas dá tempo. O cachorro está lá fora. Hã? Sua família está lá fora. Mas... Hã? Bíblia? Crente mesmo. Quem mais? Hã? Carregador. Ninguém falou foto. Hoje em dia ninguém nem tem álbum de foto, mas falou? Eu também pegaria. Eu amo álbum de foto. Impresso. O que mais? Hã? Celular. Livro. Algum livro? Hã? Livro. Roupa. Roupa depois compra. Eu penso que se o negócio estiver pegando fogo, realmente você vai pegar o que é essencial e coisas que tem um valor afetivo para você. O carregador não tem, você pode comprar depois. Mas coisas que têm um valor afetivo, você com certeza vai se lembrar e vai pegar. É ou não é? Uma foto, um objeto que era da sua avó, uma joia que era do seu tataraneto, tataravô, tataraneto. Alguma coisa nesse sentido. Não é? Valor afetivo. Então, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente tem por afeto, a gente considera precioso. E nós queremos acolher aquilo, queremos guardar aquilo. Pensando nisso, olhando para onde eu quero chegar, quando a gente fala de renovar o amor, nós perdemos talvez o encanto e tornamos algumas coisas que são preciosas para nós muito comuns. Se torna comum, corriqueiro. Então, eu estou falando aqui de uma foto, de um álbum, de um porta-retrato, muito antigo, estou falando aqui de um objeto muito antigo da sua casa, mas talvez tenha algo na nossa vida, como um amigo seu, um familiar, a sua esposa, os seus filhos, que os dias vão passando e aquilo se torna comum. E a gente só vai valorizar depois que perde. É ou não é? Então, o que nós temos que é tão precioso que se tornou comum? O que nós temos na nossa vida que é tão precioso e se tornou indiferente para nós hoje? Tanto faz ter ou não ter. Eu poderia citar aqui muitas coisas, mas eu queria que você ficasse com essa reflexão para começarmos. Porque, queridos, nós precisamos estar atentos a essa indiferença. Precisamos estar atentos a esse esfriamento nas relações interpessoais e na relação com Deus. Nós estamos vivendo ainda reflexos, estamos aí respingados de um tempo que vivemos ali na pandemia. Ainda nós vivemos esse esfriamento. Ainda a gente vive resquícios daquilo que nós experimentamos naqueles dias, que parece que foi um pesadelo. A gente olha para trás e fala, meu Deus, a gente viveu isso mesmo. Não foi um filme de ficção científica, não? Não, foi real. Mas gerou em nós algumas lacunas, algumas coisas que foram nos distanciando do que é importante, do que é essencial, do que é realmente necessário para a nossa vida, para o nosso caminhar. E aí, esse esfriamento dos amores, ele tem acontecido no nosso meio. E eu vou entrar bastante nisso aqui hoje. Por quê? Porque a gente vai olhar para essa carta que o próprio Cristo envia para a igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia. E essa carta, queridos, traz algumas
algumas revelações para nós. A gente está falando de Apocalipse, mas traz algumas repreensões para aquela igreja, e você sabe quais são, mas eu quero hoje torná-las bastante aplicáveis, bastante. Nós vamos fazer um passeio aqui para essa igreja chamada Éfeso, para essa cidade chamada Éfeso, mas depois eu quero trazer algumas aplicações para nós hoje, para aquilo que o Senhor quer nos despertar hoje, para essa palavra que Ele traz para nós. Éfeso, então, era uma igreja rica, na verdade uma cidade rica, que ficava ali na Ásia Menor, onde hoje pode ser considerada a Turquia. Ali naquela grande cidade com mais de 200 mil habitantes, que era cortada por várias estradas, muitos desembocavam ali em Éfeso, porque era um centro comercial muito grande. Imagine você aí, uma São Paulo da vida. Era como essa São Paulo, era um movimento de gente, de culturas que viviam ali. E existia também uma cultura, um culto a uma deusa chamada Diana ou Ártemis. Existia um templo gigantesco lá que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, quando falava-se a cidade de Éfeso, todo mundo falava: você é de Éfeso? Nossa, né? Se sentiam importantes, pessoas importantes. Um centro comercial muito grande, uma religiosidade muito forte. E é nessa grande cidade, nessa potência, nessa metrópole, que o apóstolo Paulo vai, junto com Priscila e Áquila. E ali começa um trabalho missionário naquela cidade. E o apóstolo Paulo ficou ali pelo menos 3 anos. Ele sabia que a partir dali o evangelho seria dissipado, o evangelho ia para outras cidades, para outros lugares, porque muitas pessoas passavam por ali. Então, de fato, era um ponto estratégico. Olha só o coração desse homem chamado apóstolo Paulo. Um coração missionário. E aqui eu quero já fazer uma palavra para você. Esse coração missionário pulsou em Paulo, do início ao fim do seu ministério. E nós, não sei se você sabe, mas nós aqui na igreja trabalhamos com série de mensagens e terminamos uma chamada o quê? A grande omissão. Só que sabe qual é o meu medo? Sabe qual é a minha angústia? É que a gente ouça palavras como essas e diga assim: nossa, muito boa palavra. Pastor Solano pregou aqui uma mensagem muito boa. Fulano subiu aqui, nossa, lá na Doce nós compartilhamos, que série maravilhosa. E nós ficarmos apenas nesse consumismo e não absorvermos de fato o que foi dito e agirmos mediante aquilo que foi dito, que foi pregado. Nós ficamos então avaliando o que está sendo dito somente, mas não praticamos o que a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo. Esse é o meu medo. E o apóstolo Paulo vivenciava isso, vivenciava a missão do início ao fim. Ele era apaixonado, o coração dele incendiava por isso, ele vivia isso, ele proclamava esse evangelho, ele buscava estratégias. Ir para Éfeso é uma dessas estratégias. E ali em Éfeso, então, irmãos, ele começa a ensinar, a plantar, a discipular. Chega um homem chamado Apolo, e esse homem se torna um pregador também junto com ele. Priscila e Áquila se juntam a Apolo, e ali eles começam a corrigir algumas coisas sobre Apolo, e ele se torna um grande pregador ali em Éfeso. Cuida daquela igreja que estava nascendo, uma equipe ministerial ali é formada. Olha que equipe maravilhosa. E o evangelho começa a crescer naquela cidade e através daquele lugar. Estão aqui comigo, queridos? Estão entendendo a história? Então, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, ele se despede então de Éfeso. Mas mesmo ele saindo ali, a palavra continuava sendo ministrada.
O Evangelho, o poder de Deus era manifestado. Atos 19 vai falar que milagres aconteciam. Antes mesmo de Paulo ir embora, milagres aconteciam pelas mãos dele. Atos 19 também mostra que um arrependimento aconteceu, um grande avivamento aconteceu naquela cidade. Olha que coisa linda. As pessoas se converteram e elas eram muito presas àquele templo maravilhoso de Diana. E tinham livros e livros que eles carregavam, livros caríssimos, que eram como a regra deles ali, da sua fé. Mas era uma idolatria, era um culto a uma deusa falsa, que não existia. Então as pessoas se arrependeram, e depois do seu arrependimento, em Atos 19, 18, elas confessam publicamente a sua fé e queimam aquele livro, dizendo: a partir de agora é uma nova vida. Esse ato ali em Éfeso, querido, marca um grande avivamento naquele lugar, de pessoas se arrependendo, de pessoas conhecendo o Evangelho, de pessoas mudando completamente a sua vida. E eu preciso falar disso também, porque o arrependimento verdadeiro produz em nós mudanças visíveis, mudanças interiores, mas também mudanças exteriores. Quando nós estamos numa nova vida em Cristo, as nossas afeições são mudadas, o nosso olhar é mudado, o nosso falar é mudado, o nosso caminhar é mudado, não tem como, nós somos transformados mesmo de glória em glória. E aí há uma transformação em nós. Então continua acontecendo coisas ali em Éfeso, naquela cidade, naquela igreja. Depois, o apóstolo Paulo já não está mais lá. E ele escreve uma carta, a carta de Éfeso. E nessa carta, ele fala coisas maravilhosas para aquela igreja. Fala que era uma igreja escolhida, uma igreja abençoada, uma igreja salva pela graça, reconciliada, enraizada em amor. Olha aqui, Efésios 3,17 diz assim: estando vós enraizados, alicerçados em amor, a fim de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo está ministrando para aquela igreja sobre o amor, a importância do amor. E Efésios 5 ele diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por si mesmo e por nós. Eu estou fazendo um panorama aqui para você entender, até nós chegarmos em Apocalipse. Aquela igreja de Éfeso, então, não é uma igreja que nós olhamos a carta de Apocalipse, a carta no capítulo 2 do Apocalipse, e fala da igreja de Éfeso, a gente fala, é uma igreja, beleza. Mas eu quero que você compreenda a grandeza e a importância que o apóstolo Paulo, que Deus, que o próprio Cristo dá a essa igreja. Então, ele fala ali sobre, inspira aquela igreja a andar em amor, a caminhar em amor. Depois, mais tarde, o apóstolo Paulo escreve para o seu filho Tito. E Tito estava pastoreando Éfeso, a igreja de Éfeso. E ele fala para Tito, falei Tito, né, queridos? Perdão, Timóteo. 1 Timóteo 1,3, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. E aí começa algo aqui muito importante para a gente entender o que Jesus está falando para a igreja de Éfeso. Como a igreja estava ali, naquele lugar que era tão influenciado por tantas coisas. O apóstolo Paulo agora escreve para Timóteo dizendo: vocês vão enfrentar falsos mestres, especulações, falsas doutrinas, falsos cristos, vão usar de forma inadequada a palavra. Então, cuide disso. Proteja a palavra, pregue a palavra. O apóstolo Paulo diz para Timóteo. Então, começa ali uma
uma batalha, talvez seja essa a palavra, para que aquela igreja tão importante não se dissolvesse por conta de tantos ataques que eles estavam recebendo. Entende isso? Pense você está tranquilo e você recebe um recado falando, cuidado, que vão vir pessoas para atacar a sua família. O que você faz? Você fica atento, você fica esperto, você começa a desconfiar de todo mundo. Você começa a levantar uma bandeirinha aí de atenção, uma bandeirinha amarela de atenção para aquilo que pode te atacar. Foi isso que aconteceu com Éfeso. E talvez, isso tenha sido também prejudicial para o coração daquela igreja. Ao mesmo tempo que eles precisavam atacar os falsos ensinos, os falsos mestres, eles acabaram enrijecendo demais. Eles acabaram criando uma crosta muito grossa. Ficaram rígidos demais. Ficaram críticos demais. E aí vem a repreensão, que a gente vai ver daqui a pouco. Da carta de Paulo, das cartas de Paulo até Apocalipse, tem pelo menos 30 anos. Talvez algumas gerações, pessoas que ouviram aquelas primeiras palavras, que estavam no início da igreja, já não estavam mais. E algumas palavras foram se perdendo. Mas olhe só, Jesus fala com eles lá em Apocalipse 2, ao anjo da igreja em Éfeso. Vou tossir. É a tosse de cachorro. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Quem que está falando com eles, irmãos? Aqui não é o apóstolo João. Aqui não é o apóstolo Paulo. Aqui é o próprio Jesus falando com essa igreja. É o próprio Cristo. E ele diz: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. O seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. Então Jesus começa a tecer elogios para aquela igreja. Em outras traduções vai dizer: eu conheço o seu labor. Aquela igreja era uma igreja que trabalhava arduamente, servia constantemente, perseverava na fé. Era uma igreja muito preciosa, era uma igreja que fazia muitas coisas lindas. Era uma igreja, irmãos, que eu fico tentando imaginar, talvez você chegaria lá, você ficaria encantado com o zelo daquela igreja, com aquela comunidade que eles criaram, com o zelo que eles tinham pela palavra, e eles liam a palavra, e eles examinavam as escrituras. As pessoas chegavam tentando falar algo diferente do que estava escrito na palavra, e eles, não tem aquele meme? Aqui não. Então eles eram muito inteligentes, sagazes. Talvez eles se debruçaram muito na cultura ali de Éfeso e sentiam o cheiro da heresia. Opa, tem heresia por aqui. Era uma igreja dotada de pessoas sábias. Uma igreja que servia com labor. E quando a Bíblia coloca labor, é um trabalho cansativo, um esforço intenso. Um desgaste pela obra.
Ou seja, eles se desgastavam pela obra. Eu sei, queridos, que servir, seja onde for, em que área for, é cansativo. Tem gente que olha para o pastor e fala assim: você trabalha ou você só fica na igreja? Não é assim, Solane? Pastor Solane? É assim. Olha para o líder da Doce e fala: ó, que bom que você recebe aqui a Doce, que bom que você abre a sua casa. Valeu, até semana que vem. E não sabe o labor que é. Não sabe que ele está ali se preparando semana após semana, estudando, ligando, enviando mensagens. O líder, o anfitrião prepara a sua casa, já limpa a casa antes, porque tem que tirar as roupas do varal, porque senão o visitante vai ver a minha cueca velha rasgada. Tem que limpar a casa, deixar cheirosa para todo mundo receber, e também ficar bonitinho para receber todo mundo. É labor. É labor, é trabalho. Quem disse que seria simples, fácil? Não é. Nós estamos gastando mesmo a nossa vida no Evangelho. E isso é lindo, queridos. E aí, o apóstolo Paulo, Jesus está falando aqui com a igreja, falando: eu sei do labor de vocês. Eu sei que vocês trabalham com coração aí, arregaçam as mangas. Eu sei que é cansativo. Eu sei que vocês não são uma igreja preguiçosa. Eu sei que existe aí dedicação. E Jesus reconhece a dedicação deles. O problema não era a falta de serviço, queridos. O problema não era a falta do que fazer naquela igreja. Éfeso viveu num ambiente hostil para o Evangelho. Era um ambiente muito difícil, era uma cidade muito difícil. Aquela igreja estava numa cidade muito difícil. Então Jesus elogia eles, fala: eu sei, vem aqui, eu sei que é difícil. Eu sei que vocês têm trabalhado para que essa igreja não seja contaminada por tantas coisas que estão vindo, por tantas modas que estão aí. Eu sei. Eu sei que vocês estão nadando contra a maré aí. Eu sei. Eu sei que vocês têm uma doutrina muito firmada, muito elaborada, que foi lapidada por mim, pelo Espírito Santo. Eu sei, eu sei. Jesus elogia eles porque eles rejeitaram as obras dos nicolaítas, que era uma das doutrinas que estava crescendo ali. O que era essa doutrina aí? Era simplesmente assim: o espírito está salvo, está tudo certo, mas o meu corpo, ele pode se entregar à luxúria, à imoralidade, fazer o que quiser. Era basicamente isso. E eles foram contra isso, falaram: não, nós somos um ser integral. É corpo, alma, espírito, nós somos como um todo. Então nós adoramos ao Senhor, enquanto comemos, enquanto andamos, enquanto oramos. Nós somos integrais. E eles bateram contra isso. Então, olha, irmãos, não era uma igreja que era relativista, não era uma igreja que aceitava qualquer coisa. Quando eu falo de igreja, eu quero que você me entenda que eu estou falando de pessoas, tá? Estou falando de pessoas, não estou falando de uma estrutura. Ali era uma igreja, uma comunidade. Estrutura, não era uma estrutura, eram pessoas. Beleza? Pois bem, aí vem a repreensão. Diz assim a palavra: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O verbo comunica a ideia de deixar, abandonar, afastar. Esse primeiro amor tem a ver com prioridades, de deixar a prioridade, que é o próprio Jesus. E esse primeiro amor também tem a ver com, lá do início, primeiro, começo. Então, essa é a grande repreensão que Jesus faz para eles. Elogiou eles e traz essa grande repreensão. Vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, eles tinham mãos ocupadas,
mas um coração frio. Eles tinham mãos ocupadas, uma cabeça correta, mas um coração distante do princípio, do propósito, do início. E o que faz com que esse amor se esfrie? Eu me pus a pensar sobre isso esses dias, e pensando. Para mim, uma das primeiras coisas, queridos, é deixar de cultivar a presença de Deus. A presença de Deus, ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser aqui que eu vou usar a palavra que eu usei lá no início, né? Esse objeto, entre aspas, muito entre aspas, que está lá dentro da casa, esquecido, que virou comum. Talvez Jesus é aquele porta-retrato que você passa todo dia e nem olha para ele mais. É aquele objeto que você passa e ficou comum, você está indiferente a ele. Entende? Nós servimos ao Senhor. Você está aí na multimídia, na sonoplastia. Eu estou aqui no altar. Tem gente lá com as crianças. E você talvez sirva ao Senhor em algum lugar. Mas virou algo vazio. Virou algo simplesmente por fazer. Porque se eu não fizer, não tem quem faça. Porque se eu não fizer, vão me criticar. Porque se eu não fizer, não sei o que passa na nossa cabeça. Mas a gente deixa de cultivar. A gente lê a Bíblia, se lê, quando lê, por obrigação. Porque você pensa assim, poxa vida, eu preciso ler a Bíblia, né? Preciso. Então eu vou ler aqui. E você lê a palavra. Você ora porque você se lembra que você é de Jesus, então você precisa falar com Ele de vez em quando. Você se acostuma com as coisas sagradas. A gente se acostuma com o sagrado, com o próprio Deus. O relacionamento com Deus é substituído por servir, por fazer coisas. Fazemos tudo no piloto automático. Toleramos pecados escondidos. Alimentamos mágoas. O amor pelas coisas do mundo aumentam. Paramos de ser gratos por quem Deus é. Transformamos a fé simplesmente num lugar de consumo. Isolamos da comunhão com as outras pessoas. Nos tornamos críticos de tudo e de todos. Achamos que sabemos tudo já demais. Nada entra mais no meu coração. Perdemos a compaixão pelos perdidos. A grande omissão. O amor se esfria quando o cansaço não é tratado, queridos. O amor se esfria quando buscamos reconhecimento. O amor se esfria quando comparamos as pessoas. O amor se esfria quando paramos de obedecer ao Senhor nas pequenas coisas. E o amor se esfria principalmente quando deixamos de contemplar Jesus, a sua obra, a cruz. Nós começamos a contemplar um monte de coisa, menos a presença dEle, menos a cruz. Irmãos, talvez outras coisas possam esfriar o nosso amor por Jesus. Eu coloquei aqui algumas coisas, mas eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você olhasse para dentro de você e percebesse o que é que está fazendo com que esse amor esteja frio em mim. Que relacionamento é esse que eu digo ter com Jesus, mas eu não paro, não tenho o desejo, o prazer de estar com Ele. Não tenho o desejo de cultuá-lo. Estar num ambiente como esse, chamado igreja, é difícil para mim. Eu vou, não vou, chego atrasado, estou aqui, mas não estou plenamente em adoração.
não estou plenamente em adoração no meu lugar secreto, o meu devocional se tornou mecânico, porque eu preciso fazer. As feridas vieram e eu não deixei ser tratado. O desânimo tomou conta de mim, o cansaço tomou conta de mim, e eu não tratei. E eu fui me esfriando, eu fui deixando de ser grato. Eu fiquei dependendo de emoções. Mas lá no passado eu sentia um arrepio, agora eu não sinto mais. Ficou dependendo de coisinhas. Nós estamos, irmãos, frios, indiferentes, secos. Muitas vezes. Secos. Não há paixão em nós. Não há desejo de Deus em nós. Há uma frieza, um vazio. Estamos ocos. Ocos da presença de Deus. E eu ia falar de amor, né? Ocos da presença de Deus. Irmãos, isso é muito triste, nós olharmos para uma igreja, para pessoas que foram salvas por um alto preço derramado naquela cruz. Nós deixamos de contemplar a cruz. Nós deixamos de contemplar o amor de Jesus por nós. Olha o que Jesus fez por você, querido. Talvez você não saiba, mas eu vou te dizer. Jesus, nosso Deus, Ele se derramou a sua própria vida por você, por amor a você. Tudo o que nós fazemos para Deus tem um porquê. Nós não fazemos nada sem uma motivação, um porquê. O porquê que você faz o que você faz para o Senhor. Por quê, queridos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a resposta. Nós fazemos o que fazemos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para morrer por nós. Esse é o porquê. Esse é o motivo. E nós temos perdido isso de vista. Nós estamos fazendo as coisas porque eu acho que deve ser feito. Nós estamos perdidos, irmãos, na nossa essência que é Cristo. Nós precisamos, diz o texto, nos lembrar, diz a palavra do Senhor, diz, lembre-se, verso 5, de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras. A restauração começa com a memória. Lembre-se. 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 E eu tenho feito um exercício esses dias de me lembrar de quem eu sou em Cristo, daquilo que Jesus fez por nós. Aqui na série A Grande Omissão, nós passamos uns testemunhos aqui para mostrar para você o que Deus fez na vida dessas pessoas, o que Deus fez na sua vida. Não é o que eu faço agora que eu estou... Não, é o que Deus fez e como eu respondo a isso. Isso é muito importante, essa memória da redenção. Quando nós nos sentamos à ceia, e ontem nós nos assentamos à ceia, o Senhor pede para que a gente faça o quê? Se lembre. Quando Ele volta a falar aqui, lembre-se, é um exercício para nós. Porque nas atividades do dia, nós nos esquecemos, queridos. O porquê. Nós nos esquecemos do porquê que eu estou dançando aqui. Do porquê que eu estou tocando aqui. Do porquê que eu um dia fui para a igreja, eu liguei o piloto automático e apareci na igreja. Estou aqui. Não, existe um porquê. Uma razão. E por isso, a restauração começa com a memória. Com a sua memória. Onde foi que você caiu?
Mas se lembre também, vários comentaristas, quando vão falar desse texto, vão dizer a mesma coisa. É se lembrar de onde caiu. E se lembrar desse primeiro amor, dessas primeiras obras. Esses dois caminhos, essas duas lembranças. É lembrar onde foi que eu comecei a esfriar. Será que eu deixei de contemplar a cruz? Quando? Quando foi? Como foi? É um exercício. E se lembrar das suas primeiras obras. Como foi lá no início que eu conheci Jesus? Aí eu quero fazer um exercício com você hoje. Ah lá. Esse é o meu início. Esse sou eu. Não parece, né? Pode deixar lá um pouquinho, querido. Irmãos, eu estou trazendo o meu exemplo aqui, para que você se lembre. Talvez você tenha uma foto dessa, do dia que você se batizou. Mas antes de chegar nesse lugar, um dia, o Senhor me encontrou. O Senhor atravessou a minha alma, irmãos. Eu já estava sendo evangelizado pelo meu amigo querido, pastor Solano, que está aqui. Eu estou há muito mais tempo nessa igreja do que fora dela. Já tem 22 anos que eu estou aqui, eu tenho 42. Então faça as contas aí, tá facinho, né? E isso, irmãos, esse exercício que eu me propus a fazer esses dias, tem me feito muito bem. Muito bem. De me lembrar de onde que o Senhor me tirou. Daquele dia que eu estava sentado na minha mesa de escritório, que eu já tinha vindo aqui na igreja visitar, mas o dia que o Senhor, não tem aquele dia que o Senhor te pega? Eu estava sentado na minha mesa do escritório, ouvindo diante do trono. Aí você fala, era o Espírito Santo mesmo, né? E o Senhor veio e atravessou a minha alma, e naquele momento eu me arrependi de todos os pecados da minha vida. Eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia que sentimento era aquele, que choro era aquele. Eu não sabia que experiência era aquela que eu estava tendo. Mas existia um choro que eu precisava colocar para fora. Existia um clamor dentro de mim que eu não conseguia expressar em palavras. Ô filho, faz favor pro papai, vai lá na minha sala, pega um caderninho bem pequenininho, que está lá em cima da mesa aberta. Eu não sabia o que era aquilo, mas me atravessou, irmãos, de tal forma, que eu fiquei maravilhado com Jesus, naquele mesmo instante. Naquele mesmo instante, Jesus entra na minha história e começa a mudar a minha vida. Jesus começa a me mostrar a sua face, a sua palavra, quem Ele era. E uma alegria tomou conta dentro de mim. Eu era um menino que me sentia muito sozinho. E aquele amor de pai foi me abraçando, foi me acolhendo, foi me enchendo. E aí no outro domingo eu vim aqui na frente, nessa igreja, publicamente confessar Jesus, de algo que eu já tinha feito no meu secreto. Eu quero trazer a sua memória, irmãos. E aí eu escrevi no meu caderninho: Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Quando me faltam as palavras, apenas sei chorar, esperando ver a Sua face. Usar as palavras eu não sei. Como criança, choro no colo do meu pai. No meu quarto eu te busco, mas as palavras eu não encontro. Meu coração palpita e aperta. E apertado está pela sua presença. As canções dizem tantas coisas com palavras tão belas que um dia alguém escreveu. Mas eu quero escrever a nossa. Essa é a minha história, eu sei que você tem uma história com Jesus. E a minha história começou aqui, me batizando. Pode passar. Pastor Manuel, me envolvendo com o ministério da igreja, aí, ó, ministério de dança. Ministério de teatro. A Viva Jovem começou lá. Pastor Solane aí, ó. Tá do mesmo jeitinho, magrinho. Pode voltar.
Pode voltar, por favor. Isso. A placa do Aviva Jovem, uma placa gigante que eu insisti em pendurar ela, tinha 20 quilos essa placa. O nome Aviva Jovem surgiu nesse momento. As coisas foram fluindo, queridos. Pode passar. Aí o pessoal adorando ao Senhor em um dos Aviva Jovens, um dos intercâmbios que nós fazíamos. Existia uma alegria, uma simplicidade. A beiça grande. Eu e a Lília, que nos conhecemos antes de Jesus, aceitamos Jesus juntos, nos batizamos juntos. E aí a gente estava namorando ainda, com a camisetinha da Aviva Jovem. Pode passar. Aí, irmãos, o acolhimento da igreja, como foi importante para mim nesse período de início da caminhada. Isso era na casa da Dora, no aniversário, conhecendo os irmãos da igreja, eu lá na ponta, só de tela. Pode passar. Amigos que a gente foi criando na igreja, extra programações que a gente tinha os nossos momentos. Me casei aqui. Pode passar. Acabou? Ah, tá lá em cima. Aqui travou. Isso aí era evangelismo que a gente fazia. Eu era uma barata. O Solano era um palhaço que dava medo em todo mundo. E a Dora. Pode passar. Ah, nós tínhamos um programa de evangelismo nas ruas. Tinha gente que soltava fogo. O Tiago soltava fogo pela boca. Até hoje ele solta. Já que sabe. Tô brincando. A gente tinha na dança. Aí comecei com teatro. Isso era Atenção Soldados. Comecei a escrever peças aqui na igreja. Tá passando rápido demais. Peraí, deixa eu contar um pouquinho. Volta. Aí tinha peças de teatro aqui na igreja. O Senhor foi me dando peças. A gente foi escrevendo. Pode passar. Quando eu vim para a igreja em 2011 como pastor integral, saí do escritório, vim para cá, assumi o ministério com adolescentes. O Radical Team era o nosso retiro de adolescentes. Está aí a equipe de liderança da época. Ah, o Renan. Olha lá o Renan bonitão de óculos. Apresentei o Davi aqui na igreja, o primogênito, o bichinho, papai. O Tempo, que é um espetáculo que marcou aí a igreja. Pode passar. É muita coisa, né, irmãos? Não vou passar tudo, não. Nossa turma de discipulado, que fomos batizados. A Vilma, que fez a nossa turma de discipulado. E eu hoje. Irmãos, eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Antes de continuar essa palavra, que eu já estou encerrando, eu queria que você fizesse um exercício. Que você se lembrasse. Se lembre. Se lembre do porquê. Do porquê que um dia você disse sim para Jesus. Se lembre, irmãos. Se lembre porque um dia você se apaixonou por Ele. Se lembre porque um dia você se entregou e falou: Senhor, eu quero, em resposta a esse amor, eu quero te servir. E hoje está pesado. Se lembre desse amor de Jesus por você. Se lembre daquela palavra que o Senhor te deu lá no início do seu chamado. Se lembre por que você fazia o que você fazia. Como era a sua relação com Deus quando você foi alcançado por Ele?
O que você fazia por amor e agora você faz apenas por obrigação, querido? Quando a oração se tornou mera formalidade na sua vida? Quando as pessoas passaram a ser tratadas como problema? Em que momento a obra de Deus se tornou mais importante do que o Deus da obra na sua vida? Arrependa-se nesse momento. Não é apenas emocione-se novamente, mas arrependa-se. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que frieza é pecado. Então se arrependa. É necessário voltar o coração para Cristo. As primeiras obras podem envolver uma adoração sincera, uma oração fervorosa, uma comunhão, uma generosidade, a evangelização, o cuidado mútuo, o serviço sacrificial, o perdão, o discipulado, a compaixão pelos perdidos. Jesus não manda a igreja abandonar a doutrina, nem a perseverança, não é sobre isso. Nós precisamos da doutrina bem firmada, da perseverança. Precisamos estar, sim, de olho nos falsos profetas aí. Mas acima disso, Ele manda recuperar o amor, que é o elo perfeito. Traga a sua memória nessa noite. O Senhor não está procurando servos eficientes, querido. Ele está procurando filhos que o amam de verdade. Que a nossa vida seja marcada por isso.